Então vamos lá, né? Iniciando mais um vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando. Vamos iniciar agora, pessoal, a matéria de sistema de equações. É uma matéria que nós vamos ver algumas propriedades nas primeiras aulas, trabalhar bem no critério aqui, bem na metodologia da matemática, mostrando o básico, até as resoluções de questões. Então, se você já tem um pleno domínio sobre sistemas de equações, pule para a próxima aula. Agora, se você tem ainda alguma aresta para ser sanada, eu te convido a acompanhar o vídeo deste início até o final, não só esse, mas os próximos, para que quando chegar nas questões você não tenha nenhum problema. O grande problema no sistema de equações é porque muitas das vezes o aluno ele consegue fazer equações, porém ele não consegue extrair de uma questão portuguesada, uma questão português, trazendo cálculos matemáticos para poder resolver as questões. E também tem situações que o aluno vai lá, ele consegue até fazer isso, mas na hora de fazer algum cálculo, ele vai lá e erra num pequeno detalhe, num jogo de sinal, numa pequena operação. Matemática dos cálculos grandes a gente lembra muito bem, porém das pequenas operações matemáticas que a gente meio que esquece, dá uma falhada e acaba errando toda a equação matemática. Então, vem comigo aqui, acompanhe este vídeo e vamos iniciar essa aula. Vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, podem procurar lá no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser um prazer conhecer vocês. Sistema de equações. Deixa eu jogar minha câmera aqui para a gente poder conversar. Então vamos lá, pessoal. Sistema de equações. Primeiro nós vamos falar sobre os sistemas de equações lineares. O que seriam sistemas de equações lineares? Nós temos algumas situações. Deixa eu só mexer no cabo aqui, que toda hora esse monitor meu fica apagando. Ai, voltou. Então vamos lá. Sistemas de equações lineares. O que nós temos no sistema de equações lineares? Nós temos, por exemplo, essa equação 2x mais 1 igual a 5. Aonde 2x mais 1 igual a 5 é o meu primeiro membro, nós chamamos isso de primeiro membro, e o resultado aqui após a igualdade chamamos de segundo membro. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Por que uma equação do segundo grau, professor? Porque nós temos um índice elevado a 2. Nós aprendemos lá em equações polinomiais que quando tem um índice elevado a 1 é equação de primeiro grau, quando tem um índice elevado a 2 é de segundo grau, quando é um índice elevado a 3 é de terceiro grau e assim sucessivamente. Beleza? Equações lineares. O que seriam as equações lineares? Nós temos 2x mais 3y mais z igual a 8. Nós representamos a primeira incógnita aqui como primeira parcela, a segunda incógnita como segunda parcela e a terceira como terceira parcela. Reparem que nós temos colorido de amarelo o coeficiente, que são os números, beleza? E nós temos de azul, um pouco mais claro, que são as letras, que nós chamamos na matemática de variável. Agora, reparem para você ver uma coisa interessante. Deixa eu tirar minha tela aqui, ó. Pegar a caneta marca-texto. Olha essa nota aqui, que é de suma importância. Para ser uma equação linear, não pode existir multiplicação nem divisão dessas variáveis. O expoente tem que ser todos do primeiro grau. Então, para ser uma equação linear, é necessário não ter multiplicação nem divisão dessas variáveis. O expoente tem que ser todos do primeiro grau, beleza?
Então, para a gente treinar aqui, ó, deixa eu jogar minha tela aqui. Para a gente poder treinar aqui, o que eu quero que vocês façam? Pausem o vídeo e, de acordo com essas equações aqui, marque na frente com V o que seria uma equação linear e o que não seria uma equação linear. Tomando como premissa o quê? Tomando como premissa essa nota que eu acabei de dizer, que para ser uma equação linear, não pode existir multiplicação nem divisão e o expoente tem que ser todos do primeiro grau. Beleza? Então vamos lá. Ó. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então vamos lá aqui, ó. X mais y igual a 4. Isso é uma equação linear? É uma equação linear. Beleza? X vezes y igual a 5 é uma equação linear? Não é uma equação linear. Por que não é, professor? Porque o critério aqui que eu passei para vocês. A equação, para ela ser linear, não pode existir multiplicação nem divisão dessas variáveis. E o expoente tem que ser de primeiro grau. Então, x vezes y igual a 5 não é uma equação linear. X ao quadrado menos 6z igual a 10 é uma equação linear? Não é uma equação linear. Por quê? Está elevado ao quadrado. É uma equação do segundo grau. E 9 dividido por x mais 2z igual a 1 é uma equação linear? Não é uma equação linear, porque eu tenho uma divisão aqui de 9 sobre x. E o critério diz que para ser uma equação linear não pode existir multiplicação e nem divisão. Beleza? E como eu expliquei aqui, nós temos as letras A, B e C como coeficientes e as letras X, Y e Z como variáveis. Tranquilo? Agora vamos lá, galera. Vamos pegar minha canetinha aqui e vamos começar agora sistema de equações. Beleza? Sistema de equações. Reparem para você ver o seguinte. Eu tenho aqui x mais y igual a 5 e x menos y igual a 3. Que número que eu poderia colocar na incógnita 5 e que número que eu poderia colocar na incógnita y que seria igual a 5? Ué, professor, eu poderia colocar 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 5. E aqui, x menos y igual a 3. Que número que eu poderia colocar como x menos y igual a 3? Reparem para você ver essa situação. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 5 como x, beleza? Menos y, que é 2, daria o quê? Daria o número 3. Tranquilo? Ou então aqui eu poderia fazer o seguinte também, ó. Reparem que dessa informação que eu coloquei, eu tenho um y igual, mas o x meu tá diferente. Eu tenho um 3 aqui e um 5 aqui. Então, esse x aqui, ó, que número eu poderia colocar para que esse x aqui se tornasse igual a esse? Que número que eu poderia colocar para que este y se tornasse igual tanto nessa primeira equação do primeiro grau e tanto como nessa equação do segundo grau? Uai, professor, para poder ser igual tanto o x e o y, eu poderia colocar a seguinte situação. Olha para você ver aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Pegar a caneta. Se eu colocasse o meu x como 4, o meu y como 1, 4 mais 1 vai dar 5. Concorda comigo?
Um 4, professor. E se eu colocasse 4 menos 1, 4 menos 1 daria 3. Então, nós temos aqui que o x, ele pode ser 4, e o y, ele pode ser 1. Satisfaz tanto essa primeira equação desse sistema, e tanto quanto esta equação do outro sistema. Então, nós poderíamos colocar que o meu x ele é igual a 4 e o meu y é igual a 1. E o conjunto solução seria 4 e 1. Nós chamamos esse conjunto solução de par ordenado. Beleza? Por que par ordenado, professor? Porque é o seguinte: 4 que representa o meu x e 1 que representa o meu y é diferente se eu colocasse o meu x representando 1 e o meu y representando 4. Se eu invertesse o x com o y, é diferente de 4 e y. Então, conjunto solução desse sistema, dessa equação do primeiro grau, é 4 e 1, aonde nós chamamos isso de par ordenado. Tranquilo? Deixa eu jogar minha tela aqui. Tirar minha câmera. Então, pessoal, o sistema de equações é nada mais, nada menos do que isso, beleza? Então, é necessário você acompanhar as próximas aulas, os próximos vídeos. Aqui foi um vídeo bem curto, bem pequeno, mas você vai ver que vai começar a complicar um pouquinho agora. Então, vou finalizar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.